o tema de hoje. Afinal, o que é? O que é mesmo negar a Jesus? O que é mesmo negar a Jesus? A gente precisa entender todo o contexto no qual Jesus fez uma determinada afirmação. Em o nome do Senhor Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou no céu, aqui. Senhor, eis-nos aqui, a Tua palavra tem sido oferecida neste culto, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A Tua palavra foi ministrada já de algumas maneiras, e agora temos a grande responsabilidade de manter essa tribuna como o maior canal profético dessa igreja, que eu tenha total competência no mundo espiritual para pronunciar os teus oráculos, para falar segundo o que o Senhor tem para todos os corações, que eu seja realmente o intérprete do teu pensamento, que o Senhor tenha uma palavra que venha do teu coração para cada coração que está te adorando presencialmente e te adorando virtualmente. Fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Algumas vezes eu tenho repetido aqui que se você estiver com os óculos equivocados, você precisa colocar os óculos certos. Para ler a Bíblia, para estudar as coisas de Deus, para estudar teologia, você tem, e eu espero que não complicar a vida das meninas agora, 3 tipos de óculos. As lentes com as quais nós lemos a palavra de Deus. Tem gente que lê a Bíblia, estuda teologia, que participa de muitas atividades eclesiásticas, com os óculos fenomenológicos. É tudo fenômeno, é tudo assim, sobrenatural, é aquilo que a gente tem que sempre ficar maravilhado, né? A gente tem que sempre observar como fenômeno na nossa vida. Ou seja, é tudo maravilhoso. Então, isso aparentemente é uma maneira, na avaliação de muitas pessoas, uma maneira bonita até de ver a palavra. Porém, não é a correta. Existem umas outras lentes, uns outros óculos, que são os óculos metafóricos. O que está escrito aqui é tudo metáfora, ou seja, é tudo aqui de uma maneira enigmática, um enigma para ensinar. Então, eu vou precisar sempre de alguém um expert mesmo, para eu ler isso aqui, ler a Bíblia. Então, são os óculos
metafóricos. Agora, os óculos corretos para você ler a Bíblia, são os óculos ontológicos. E eu estava temendo complicar mesmo a vida das meninas da interpretação. O seguinte: o que é a ontologia? A ontologia é a parte da filosofia que mostra que existe uma outra dimensão interagindo com a nossa. Nós somos da dimensão do físico, do palpável, do visível. Mas nós estamos interagindo. Aqui temos seres humanos, mas também temos seres espirituais aqui. O autor da Carta aos Hebreus fala que nós estamos rodeados de o quê? De uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia, ela deve ser lida dessa maneira, que ela é um compêndio, ela é um livro, é um conjunto de livros que nos leva a entendermos que nós estamos sempre interagindo com a dimensão espiritual. Precisaríamos ou precisamos colocar isso na nossa introdução. Por quê? Porque nós vamos falar do que é mesmo negar a Jesus. Afinal, o que é mesmo negar a Jesus? Nós, como dissemos, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Esse é o versículo 1 do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. Nestas testemunhas, nessa nuvem de testemunhas, como dissemos, estão testemunhas visíveis e testemunhas invisíveis. Nas testemunhas visíveis, nós temos testemunhas neutras. São seres humanos que não são contra nem a favor. Elas não têm uma opinião antecipada a nosso respeito, não existe conceito, não existe pré-conceito. A maneira deles verem é uma maneira neutra. Eles olham para nós, cada vez que nos veem, é como se estivessem vivendo pela primeira vez. Mas existem testemunhas de acusação, sim. Temos testemunhas de acusação. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos inseridos, todos nós. Nesse instante, você está inserido dentro de um tribunal. Você está dentro de um tribunal. Mesmo aqui dentro dessa nave de templo, mesmo aí você, na sua casa, você está dentro de um tribunal. Nessas testemunhas visíveis, neutras, elas estão avaliando isso. Se perguntarem o que elas vão dizer aquilo que elas viram tão somente. Agora, as testemunhas de acusação, elas vão apontar sempre erros na sua vida, dentro das testemunhas visíveis, dentro dos seres humanos, dentro das pessoas, no meio das pessoas, no meio dessa geração, no meio dessa sociedade, que Paulo diz que é uma geração corrompida e perversa. Então, elas vão olhar para você e vão dizer, aí, o crente aí, olha o que o crente está apontando, olha o que o crente está aprontando. Então, nós temos isso. E vamos ter também, felizmente, no meio das testemunhas visíveis, as testemunhas de defesa. Aquelas testemunhas compreensivas, que sabem que todos nós somos imperfeitos, limitados, até o momento da nossa transformação de mortais para imortais, de corruptíveis para incorruptíveis. Nós teremos imperfeições, fraquezas, limitações, sim. Mas que nós não somos pecadores profissionais. Nós somos pecadores circunstanciais, ou, como diz o Salmo 32, sem dolo.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, em cujo espírito não há dolo, não há má fé. Então, as testemunhas de defesa visíveis, elas nos avalizam dessa maneira. É com esse peso de nos defender. E aí estão os nossos irmãos. É por isso que nós temos os nossos irmãos na fé. Todos nós. Ninguém cobra, porque todo mundo sabe que a acusação, para as testemunhas visíveis de acusação, é assim, olha, apontou, tem um dedo apontado para a pessoa acusada, mas tem 3 dedos apontados para a pessoa. 3. Você tem um indicador apontando, mas você tem 3 dedos apontados para a pessoa. E um, que é o polegar, apontado para cima, para Deus. Agora, o que assim dá um número maior, volume maior para essa nuvem, tão grande nuvem de testemunhas, que nos rodeia, ou seja, 360 graus à nossa volta, são as testemunhas invisíveis, que estão divididas em testemunhas de defesa e testemunhas de acusação. Nas testemunhas de defesa, nós temos um Deus triuno, né? Cremos no monoteísmo subsistente através de 3 pessoas indivisíveis na sua essência e iguais em poder e glória. Elas já não têm mais problema para interpretar isso agora. Mas o que lidera esse Deus, ele lidera anjos que são, no mínimo, segundo a visão do Apocalipse, trilhões. Porque a visão que se teve no Apocalipse era de que os anjos de Deus eram milhões e milhões. 1.000 milhões é 1 bilhão, e 1 milhão de milhão é 1 trilhão. Como está no plural, então os anjos de Deus são, no mínimo, 2 trilhões. Então, glória a Deus que as testemunhas de defesa invisíveis são muitíssimas, os amigos. Agora, lamentavelmente, temos testemunhas de acusação entre as invisíveis. Capítulo 12 de Apocalipse diz lá, caiu o acusador dos nossos irmãos. Quando que ele caiu? E diz lá, que os acusava de dia e de noite. Estão de olho em nós. De olho, direto, 24 horas, de dia e de noite. O que eles estão esperando? Alguma coisa para apontar. O tamanho do inimigo é o tamanho da legalidade que nós oferecemos a ele. O direito que nós oferecemos a ele. Que direito é esse? Todas as vezes que nós erramos, nós pecamos, enquanto não confessamos, esse tempo entre o pecar e o confessar é o tempo de direito que o acusador tem contra nós. E a palavra de Deus é muito clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Davi diz, olha, quanto tempo ele demorou? Ele sofreu, hein? Porque ele deu muito tempo. Ele diz lá, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Disse, confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade, pelo que aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas não o submergirão.
É mais ou menos assim. Deus, Ele é o nosso maior amigo. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está dizendo, confessa logo, confessa logo. O Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele tem a visão correta de que ele errou, então confessa rápido, não dê mais tempo, não dê mais legalidade para o inimigo. Aí você vê que você está dentro de um cenário de muita gente te olhando. E é no meio desse cenário, não é num pátiozinho da casa de Caifás, onde Pedro nega Jesus. Você está num cenário muito mais amplo. E é dentro desse cenário que a recomendação de Jesus é esta. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí você pergunta, mas o que é negar? Jesus ouviu o arrogante Pedro, né? Antes do Pentecostes, Pedro, antes da cura lá da praia, depois, na sequência do sopro, que o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo, recebeu o Espírito Santo, e depois lá no Pentecostes, tudo que aconteceu com os 120, dentro dos 120, estava Pedro. Antes disso tudo, prevaleceu aquilo que é o temperamento da pessoa, prevalece. Quem já leu aqui o livro Temperamentos Transformados pelo Espírito? Quantos já leram? Do Tim LaHaye. Ninguém leu? Minha esposa só que leu. Então, ele mostra esse livro, Tim LaHaye, que já faleceu, que já descansou no Senhor, ele mostra os 4 temperamentos. 4 temperamentos. O temperamento de Paulo era colérico. Pedro era sanguíneo. Moisés era melancólico, perfeccionista. E Abraão, fleumático. E o Pedrão, o sanguíneo, aquele que está lá em cima, mas depois, no instantezinho, cai para baixo, o sanguíneo. Eu conheço muito bem isso, porque casei com uma sanguínea. Né? Eu sou colérico e ela é uma sanguínea. Lógico que todos os temperamentos têm defeitos, mas tem, graças a Deus, tem virtudes. Cada temperamento tem virtudes. Agora, o que aflorou ali naquele momento de que Jesus diz que as pessoas deveriam segui-lo de uma maneira corajosa, tal. E aí Pedro diz, de maneira nenhuma eu te abandonarei. Ainda que todos te abandonarem, eu não te abandonarei, Senhor. Aí Pedro Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, sabe de uma coisa? Você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro não vigiou. Jesus falou, vigia, Pedro. O inimigo está te pedindo, o inimigo quer cirandar com você. Sabe o que é cirandar? Como diz a história, bagunçar com a vida, cirandar. A ciranda, que se refere ali o termo, é exatamente aquilo que a pessoa faz quando está peneirando. Quem já foi da roça aqui sabe como é que peneira café, peneira arroz, quando ele é tirado do pilão, essa coisa toda. Aí, falou, vigia, que ele está te pedindo. Mas Jesus diz, olha, mas eu estou torcendo por você, Pedro.
E o que é lindo em Deus é o seguinte, que Ele torce por nós, para a gente não cair. E eu roguei por ti, eu estou torcendo por ti, Pedro. Eu estou torcendo. Eu quero que você vença no momento da sua prova, porque a prova vai chegar. E nós temos falado aqui, se você não foi para o deserto, você ainda vai para o deserto, meu querido. Porque Jesus foi para o deserto, não nos substituindo. Jesus não foi. A tentação no deserto, a vitória de Jesus no deserto, não foi vicária, foi referencial. Olha a diferença. Porque se fosse vicária, então ele já teria na tentação. Nós não teríamos mais problema na vida. O inimigo já estava derrotado na tentação. Não, foi referencial, foi exemplo, foi modelo, Jesus, na vitória que ele teve sobre Satanás. Então, lá na cruz, não, a cruz é vicária. Ele pagou a nossa dívida, ele nos substituiu lá no madeiro. Mas na tentação do deserto, não, cada um de nós vai ter que encarar. E os desertos estão lá por aí. Os cenários de deserto não são Saara, não são Atacama lá no Chile, não. São os desertos que existem por aí. E são nesses desertos que nós temos que nos manter firmes. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ah, no deserto estava vazio, não tinha ninguém lá. Mas o seu deserto pode ser no meio de uma multidão. O seu deserto pode ser numa situação na onde você vai ser encostado na parede. Ou você nega todos os seus princípios bíblicos, princípios cristãos, a sua ética cristã, ou você perde o seu emprego. Ou você tem uma relação sexual comigo, ou eu vou mandar o meu marido te mandar embora. Não foi isso que aconteceu com José? Os desertos estão aí. São testes que acontecem. Lá, o pastor Carlos conhece muito bem o que é isso. Que é uma cotação. Um comprador, um servo de Deus, comprador de empresa. E aí, falou o seguinte, ó, eu te ofereço aí, se você fechar comigo, se você me passar o preço das outras empresas, e eu vou te dar R$1 abaixo, 20% é teu, 10% é teu. Estão aí, os momentos estão aí, diante de nós, os desertos estão aí. É lógico que Pedro caiu, Pedro negou Jesus. Mas Jesus o curou. Glória a Deus que cair na tentação, negar a Jesus, não é o fim. Glória a Deus. Mas o Espírito de Deus está falando para a gente falar sobre isso, porque os desertos estão aí. Talvez você tenha um deserto amanhã, nessa segunda-feira. Você seja levado pelo Espírito, porque Jesus não foi levado pelo inimigo para o deserto, não. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Você está no meio de uma multidão. Você está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas, cenários e mais cenários. Ser santo aqui é fácil.
Mas o Espírito Santo passa a ser chamado de santo no Novo Testamento. É o Espírito Santo atuando no meio de uma geração corrompida e perversa. Na sua essência, na sua condição essencial, ele é chamado de o Espírito. Mas ele passa a ser chamado de Espírito Santo no cumprimento do que Jesus disse, da promessa de Jesus: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aí ele é chamado de santo. Aqui eu sou José de Oliveira Neto. Mas a partir do momento que eu saio nessa calçada, aí eu tenho que ser José de Oliveira Neto santo. Aqui eu estou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunho, mas aqui eu sou induzido, existe um serviço de culto que me leva a fazer coisas bonitas para Deus, a agradar o coração de Deus. Mas amanhã, no meio do trabalho, na condução, como disse Paulo, precisamos brilhar como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. E aí, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece, olha aí a testemunha invisível maior. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele conhece tudo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O critério de Deus está muito bem expressado na seguinte condição: não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito. Deus não se agrada de robô. Ele não está criando robôs, não. Todas as pessoas têm livre-arbítrio. A sua personalidade é caracterizada por pensar, sentir, querer. Livre. Jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, sobre os quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ele falou: deleita-te, jovem, na tua mocidade, recreia o seu coração. Mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. E são nesses cenários todos que vão aparecer quando estávamos jovens, quando estamos adultos, estamos na primeira, na segunda, e agora na terceira, no meu caso, que a gente tem que lembrar do que aconteceu com Pedro. Vigia, Pedro. Aquele que me confessar diante dos homens. Como é que eu confesso que Jesus é o Senhor? Eu sou cristão, não só aqui no discurso, só na retórica. Eu tenho que mostrar que sou cristão no trato com as pessoas, nos meus negócios, na minha fidelidade, no meu trabalho, inclusive. A recomendação do Espírito Santo através do servo de Deus, do apóstolo, é o seguinte: você deve trabalhar, servo, você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para o Senhor.
Eu estou trabalhando, mas eu tenho certeza de que Deus está vendo. E a minha fidelidade no meu trabalho, a minha honestidade, a minha ética profissional, ela é o quê? Ela é avaliada, por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que Deus, queridos e queridas, nos mantenha firmes, sempre confessando o senhorio do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Que nós possamos ouvir o que Elias ouviu da viúva de Sarepta. Agora sei que és homem de Deus e que as palavras de Deus na sua boca são verdade. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. O Senhor está nos vendo, mas Ele é amigo. Quem ficou mais perturbado depois de não ter vigiado foi Pedro. Pedro ficou num desespero, quis voltar para a antiga profissão, foi lá para a praia, foi pescar, e não dava nada a pescaria. Porque não é porque você negou a Jesus que o mundo acabou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa mensagem não tem a intenção de apontar aqui, nesta noite nós temos 70% dos adoradores que negaram o Senhor Jesus e ainda não confessaram. Não é nada disso. É o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Davi, um homem segundo o coração de Deus, negou ao Deus. Negou. Lá, é que ele está falando. Lá como ele começa a olhar a formosura de Batseba, ele começa a negar Jesus. Ali, naquele tempo, Jesus não se revelava como Jesus, se revelava como Messias, como Yehoshua, talvez. Mas ele negou. E aí, enquanto ele ficou quietinho, o que aconteceu? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. É dor. Pouca gente sabe o que é. A gente que era mais antigo, né, Pastor Carlos? A gente que é da geração baby boom sabe o que é dor de reumatismo, né? Dor de velho, né? Envelhecer os ossos. Parece que os ossos estão velhos. Hoje fala-se muito pouco, colocaram outros nomes, né? Um monte de nome aí, fibromialgia, inflamação, LER, tem um monte de nome que substituiu, mas nesse tempo era envelheceram os meus ossos, pelo meu constante bramido o dia todo. Ele gemia o dia inteiro. É vida. Aí ele viu naquela situação, o meu humor, ele ficou um homem mal-humorado. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Sabe aquele camarada que de mal com a vida? Aí ele toma uma atitude. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade.
é como se Deus estivesse só esperando. Toma. Quando ele teve a intenção, um grande pregador disse que isso foi praticamente unilateral. Deus só estava esperando ele ter a intenção, e Deus já estava perdoando. Disse: confessarei ao Senhor a maldade do meu pecado, e tu perdoaste a maldade da minha iniquidade. E aí a pacificação do coração, da vida, a pacificação existencial. Pelo que aquele que é santo orará a ti em tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, estas não o submergirão. Peça ao Espírito de Deus, será que você não está assim com uma amnésia? E o inimigo está usando isso e você não lembra. Mas o Espírito Santo nos faz lembrar. Como diz o salmista, mostra-me até os que me são ocultos. Será que eu neguei a Jesus em algum momento? Jesus fez tudo para mim. Jesus veio para mostrar que Satanás colocou no cosmos a acusação de que Deus, ele exige das suas criaturas algo que é impossível de ser praticado. Ele colocou isso no cosmos, no universo, para querer trazer o mínimo de justificativa para o erro dele lá em cima. Quando o próprio Deus revela: perfeito era em teus caminhos até o dia em que se achou iniquidade em ti. Agora, Jesus vem e mostra como homem. Jesus é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E ele mostrou que é possível, sim, é possível. Com um tempo de vida de mais de 33 anos, ele mostrou que é possível, sim, ser fiel a Deus. Agora, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado. Tá? Então nós vamos orar nesse instante. Você vai falar com Deus, vai pacificar o seu coração, né? É possível que você se sinta amado, perdoado, beijado por Deus agora. Amém? Fale com Deus. Senhor, a tua palavra foi exposta e nós repreendemos no poder do Espírito Santo. Sim, Senhor, essa pessoa perfeccionista que está ouvindo vozes de que não há perdão para ela, nós repreendemos essa mentira de Satanás, em nome de Jesus. Acusador, pode se afastar dessa pessoa, é uma ordem, em nome de Jesus, se afasta. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, inimigo acusador, saia, em nome de Jesus Cristo. Pode baixar esse dedo sujo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá paz ao coração desse teu filho, em nome de Jesus Cristo. O Senhor nessa noite está dizendo para ele: eu te perdoo. Senhor, que essa pessoa se sinta amada, perdoada, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, mas traz vigilância para o teu povo quanto ao que aconteceu com o nosso querido irmão Pedro. Que o povo de Deus se sinta avisado pelo maravilhoso Espírito Santo. Que seja vigilante, porque nós estamos dentro desse cenário rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Senhor, e nós continuamos te dizendo: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Estaremos daqui a pouco entrando numa semana de dias
úteis. Nós já passamos o primeiro dia, muitos descansando, alguns trabalhando, mas a maioria vai entrar, vai emergir no trabalho, na ocupação, no relacionamento com pessoas complicadas, com pessoas usadas pelo inimigo. Que em todos esses cenários, nesses desertos, nós vençamos, nós sejamos não somente vencedores, nós sejamos mais do que vencedores. Nós somos entregues à morte o dia todo, mas o teu Espírito, através de Paulo, diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus nós oramos, e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um agradecimento, o irmão Francisco Nunes, nosso missionário no Litoral Norte. Agradeço ao nosso Senhor Jesus por tudo que Ele fez na vida da minha mãe, Maria Ana da Conceição, lá no Ceará. Ela passou pelo deserto, mas o Senhor Jesus Cristo estava com ela. Glória a Deus. Vamos para os pedidos de oração. O nosso querido Marcos Ventura, ele está pedindo oração pela sua mãezinha, nossa querida Carminha. Peço oração pela minha mãe, Maria do Carmo, que passará por uma cirurgia amanhã. Que Deus a faça uma vencedora nesse momento de cirurgia. E